As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos para mais uma edição do programa Independente, convidando você a permanecer conosco até às 20 horas. No programa de hoje teremos a presença do Fábio Aragão, ele que é filho do pré-candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Fernando Aragão, que encontra-se internado após complicações relacionadas à Covid-19, como você sabe. Hoje vamos conversar com o filho de Fernando, falar em relação ao estado de saúde dele, como está nesse momento, e vamos falar também com o Fábio em relação ao processo eleitoral 2020. Vamos falar sobre esse assunto no programa daqui a pouquinho, com o Fábio, que inclusive já está aqui. Daqui a pouco ele participa com a gente. Ralf Lagos, boa noite. Ele está sem microfone ainda, estou brincando com ele. Manassés Simões, boa noite, Manassés. Boa noite, Lima. Boa noite aos nossos internautas, aos que estão ouvindo através das rádios. Que seja uma noite proveitosa, de muita informação nesse programa, nessa edição do programa Independente. Falando em edição, Ney, teve comemoração na 100ª edição do programa? Teve, rapaz. Só não foi melhor porque você não estava, viu? Mas pode voltar a imagem para mim. Mas foi bacana. A gente teve, inclusive, foi no dia... Pode voltar a câmera para mim aqui, viu? Foi no dia que o governo do estado anunciou que o Moda Center iria reabrir, viu? Há quem diga que a gente combinou com o governo para fazer esse anúncio exatamente nesse dia, por conta do programa número 100. De certeza não. Rapaz, eu acho que nesse programa foi um daqueles dias que eu estava com muita febre. Aí, com febre, com todos aqueles sintomas, ficava difícil. Mas que bom que foi comemorado o 100º programa. Ralf Lagos, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, meu amigo Manassés. Boa noite, meu amigo Fábio Aragão. Espero que, assim como você veio até aqui, ótimas notícias cheguem até nós nos próximos dias com a volta do nosso querido Fernando Aragão. O Manassés não teve comemoração não, viu? Teve comemoração nenhuma, passou em branco. Houve uma promessa de uma pizza aqui na Copa da Avante, mas nem isso teve. Quem estava dando a pizza era eu, porque ganhei a aposta, né? São as medidas de restrição. A gente não está podendo fazer. Neylima e Ralf, tem uma notícia boa. Peraí que eu lembrei, falando em comemoração. Papai falou que o aniversário dele vai ser agora em outubro. Sério. E ele disse que aquele bode e o peru vão ficar para essa data no aniversário dele lá no terreno. A gente vai. Olha, diga a ele que bota uma mesinha para cada um, certo? Improvise assim, por conta do isolamento. A gente vai. Vai ser em outubro. Tá combinado então. E nesse dia eu pago a aposta. Eu já paguei a aposta, não? Não. Paguei não. Nesse dia eu pago a aposta. Pode converter a aposta em outra coisa? Não. Tem que ser pizza? É uma pizza, Tem pizza lá Agora no a sítio, gente não vai, combina, não. tá no sítio do Pastor Mauro comendo bode e peru, aí quem danado vai querer saber de pizza? Aí você paga a pizza. Por isso que eu queria mudar para outra coisa, bode, alguma coisa. Eu combinava com o Pastor Mauro A troca foi aquela outra aposta que você pediu para mim, lembra que a gente trocou lá, Ronaldo Paca e tal, trocamos no churrasco, mas essa vai ser pizza mesmo. Eu tenho certeza que o Pastor Mauro me ajudava a pagar a aposta. Se a gente Ele quer que o Pastor Mauro pague a aposta, que o Pastor Mauro nem sabe qual é. Bom, vamos ter muita coisa hoje no programa, tá certo? Daqui a pouco a gente inicia também com a entrevista e eu vou atualizar você em relação às informações do dia. Tudo isso daqui a pouquinho, após 30 segundos de intervalo rápido.
A maior promoção do Polo de Confecções está chegando. Sexta edição da promoção Semana Maluca do Complex. Descontos com até 70%. Todas as linhas de produtos das marcas A, B e C, Camboriú e Rota do Mar. Venha aproveitar para comprar qualidade com muito desconto. Semana Maluca no Complex, de 22 a 29 de agosto, em Santa Cruz do Capibaribe. Olha, o governo de Pernambuco fez um balanço dos últimos 5 meses após o começo da pandemia da Covid-19. Confira no vídeo a parte aí da entrevista coletiva do pronunciamento do prefeito hoje. Amigas e amigos, já se passaram 5 meses desde que iniciamos um duro combate ao novo coronavírus. Vivemos hoje um momento menos difícil, mas a situação ainda é muito grave. A Covid-19 segue matando e ameaçando as pessoas todos os dias, mesmo que o reforço na saúde e a proteção social tenham salvo milhares de vidas. Os cuidados precisam ser redobrados. Não dá para relaxar diante do inimigo desconhecido que pode ser fatal. Baixar a guarda é reabrir as portas para o vírus. Os fatos comprovam. Seguir ou não as orientações pode ser questão de vida ou morte. É necessário entender esta nova realidade, nunca negá-la. Novos hábitos se tornaram obrigatórios. Usar a máscara, manter as mãos limpas, respeitar o distanciamento social. Todos nós sabemos o que precisa ser feito. Só existem 2 caminhos, o certo e o errado, o que salva vidas e o que coloca vidas em risco. Não pode haver dúvida sobre que escolha fazer. Seguiremos trabalhando muito. A ciência continua focada na pesquisa da vacina e de um tratamento. Mas hoje só temos uma forma de ir vencendo, passo a passo, essa guerra contra a pandemia. A prevenção é o que cada um tem a fazer. Um compromisso que todos precisamos cumprir. Fazer parte desse esforço tão necessário pode fazer muita diferença. Obrigado. Bom, tá aí então o pronunciamento do governador Paulo Câmara, né? Mas sem maiores novidades até então, né? Pernambuco que permanece aí numa linha de estabilidade. Estava numa linha de queda das médias de casos, agora manteve-se aí numa linha de estabilidade, né? E a grande expectativa, Ralf, é a partir de agora, não só por conta das feiras que retornaram aqui, mas por conta de restaurantes, por conta de música ao vivo em restaurante que foi permitido também, academias, né? Tudo isso foi mudado de algumas semanas, 2 semanas no máximo para cá, e aí é esperar agora os efeitos do que vai ocorrer nas próximas semanas com essa mudança. Porque, Ney, todas as vezes que o secretário de Saúde liberava alguma coisa na coletiva, geralmente nas quintas-feiras à tarde, ele dizia que aquela liberação, para continuar, ia depender de como estariam os casos e como estaria os hospitais, né, o número de leitos, o número de UTIs. Então, a gente está torcendo muito para que a gente continue, pelo menos, se mantendo nessa estabilidade e que nada possa retroagir, né? Nós temos um ou outro caso pontual dentro da nossa convivência do Moda Center, que as pessoas não atendem, mas na grande maioria, na gigante maioria das pessoas estão atendendo o uso de máscara, o uso inclusive do álcool em gel. Então nós torcemos para que nada retroaja, Manassés, e sim que a gente possa continuar tentando viver esse nosso novo normal até que nosso Senhor Jesus Cristo mande a vacina de uma vez por todas. E nesse sentido, Ralf, aí falando em vacina, né, nós tivemos hoje, o governo aceitou os testes de uma 4ª vacina que está sendo feita a partir de hoje no Brasil. O único estado do Nordeste, se eu não me engano, é o Rio Grande do Norte. Aí, Rio Grande do Norte e Bahia. E aí a gente pega outros estados que vão fazer os testes com essa nova vacina. Mas enquanto ela não chega, e aí as palavras de Ralf são muito certeiras nesse sentido, que é necessário que todos os cuidados continuem sendo tomados. Por exemplo, a semana passada, toda a Espanha, houve um decreto fechando os bares, os restaurantes e as casas de show novamente. Por quê? Porque o número de pessoas contaminadas e hospitalizadas aumentou novamente na Espanha. E houve um lockdown nesse sentido, bares, restaurantes e casas de show. Então, é importante, especialmente para a gente do Polo de Confecções, que a população colabore em excesso. Porque nesse momento, todo o cuidado que você tiver em casa, que você tiver na rua, no supermercado,
especialmente no Boda Center, não vai ser excesso, vai fazer bem para você, para o seu próximo e, ao mesmo tempo, como é tão fundamental para a própria economia da cidade. Ok, né? Vamos continuar acompanhando então. Eu vou fazer o seguinte, vou trazer um intervalo, na volta a gente vai trazer uma matéria com a Marília, que esteve hoje no cartório eleitoral, certo? A gente traz daqui a pouquinho essa matéria, depois do intervalo, em seguida a gente começa já a conversar com o Fábio Aragão, filho do Fernando Aragão, que está aqui nos estúdios. Semana Maluca Mercadão, preço baixo de verdade. Açúcar cristal açucana, 1 quilo, R$ 1,99. Macarrão Pilar 500 gramas, fino, R$ 1,69. Flocão Forte Milho, 400 gramas, 89 centavos. Farinha de trigo fina, 1 quilo, sem fermento, R$ 13,19. Café Santa Clara Clássico, moído, 250 gramas, R$ 3,99. Feijão Carioca Super Grão quilo, R$ 4,99. Ofertas de verdade é no Mercadão, o supermercado da cidade. Promoções válidas até este domingo. A convocação e o treinamento de mesários para as eleições municipais desse ano serão realizadas através da internet. A repórter Marília Ferreira, também conhecida por Marília Croix, conversou com Ariadne Vasconcelos, chefe do cartório eleitoral de Santa Cruz do Capibaribe, e traz informações sobre essas mudanças. Devido à pandemia da Covid-19, algumas mudanças foram adotadas referente às eleições municipais de 2020, como é o caso da convocação dos mesários que atuarão nessas eleições. A convocação esse ano vai ser feita através do WhatsApp. Em caso, para facilitar a vida do eleitor, a gente pode fazer por e-mail também. Tem que ser maior de 18 anos, não ter ligação com nenhum candidato. Bem que nesse momento a gente ainda não sabe quem são os candidatos, então para ser voluntário você pode se inscrever pelo site do TRE e pode mandar mensagem também para esse telefone que a gente vai informar. Tá certo? A gente faz uma pré-seleção e mesmo que a gente complete o edital, o pessoal fica numa lista de espera. Então, eventualmente, havendo um caso de pedido de substituição ou pedido de dispensa, a gente chama esse voluntário. O mesário vai confirmar para mim o recebimento da carta. Essa carta vai com o nosso timbre, vai com o código de barras. Ele me confirma o recebimento e ele vai receber um código. Através desse código, ele vai acessar o site do TRE e confirmar o recebimento também. 9900-9375. Então, qualquer pessoa que tiver dúvida nessa convocação pode entrar em contato com esse número. Isso, não só no caso de convocação, o eleitor também. Se ele quiser entrar em contato com o cartório, nós não estamos fazendo atendimento pessoal, certo? Nós estamos trabalhando, mas não tem atendimento ao público. Qualquer pessoa pode usar esse telefone para falar com a gente. Haverá mudança também no treinamento dos convocados. A gente tem a opção de treinamento através de app. O mesário vai baixar um app e fazer o treinamento, tá certo? Ele vai receber o certificado. Nós vamos deixar vídeos no YouTube. No caso do vídeo do YouTube, ele é livre, ele pode assistir na hora que ele entender. E ainda resta a opção de treinamento através do TSE, mas nesse caso a gente não tem data certa para informar. Para o recebimento do auxílio alimentação, é necessário concluir as etapas de confirmação. A gente vai usar uma carteira digital através do Banco do Brasil, tá certo? Inclusive esse código de confirmação que o mesário vai fornecer no site é uma das maneiras também de atrelar ao CPF dele o pagamento. A gente vai aproveitar os mesários de 2018, especialmente os do segundo turno. Então, quem trabalhou no segundo turno pode se considerar praticamente automaticamente chamado. Mas eu preciso que essas pessoas falem comigo através desse número de celular, tá certo? Porque não tem como a gente saber se aconteceu alguma coisa, se a pessoa se aposentou, se ela está com algum problema, se ela tem alguma comorbidade, tá certo? Então, a intenção desse ano é manter a segurança dos mesários. Então, mesmo que o nome da pessoa saia no edital, se ela tem alguma exceção, se ela tem algum problema, ela entra em contato com o cartório e apresenta a justificativa. Este ano também houve mudanças nas sessões eleitorais. A gente tinha planejado uma sessão nova no Maria do Socorro, ali perto da Malhadinha. Porque aquele pessoal não tem local de votação perto, mas infelizmente teve a questão do hospital que ficou justamente no local, então essa sessão vai ser transferida para a Coab. Excepcionalmente esse ano, se Deus quiser em 2022, ela vai funcionar normal. O SESAC deixou de funcionar como escola, então a gente pegou o pessoal do SESAC e transferiu para o Luiz Alves. O Ipiranga se tornou quase impossível de operar como uma sessão, porque ele estava ficando muito quente, o pessoal estava passando mal. E o pessoal do Ipiranga eu dividi para o Francilino e para o Menino Jesus. Mas não se preocupem, quando chegar no local vai ter a informação completa numa faixa, tanto para a escola que deixou de existir, como para a escola nova, tá certo? Tem orientação o tempo todo. Né? A gente, no caso vai ser 29, porque um deles vai ser fechado esse ano, e 171 sessões.
Vale destacar que as eleições municipais, o primeiro turno, acontecerá no dia 15 de novembro e o segundo turno, se houver, acontecerá no dia 29 de novembro. Com imagens de J. Lima, Marília Ferreira. Pois é, a gente lembra que Santa Cruz não tem segundo turno, né? São para as cidades de mais habitantes. Ela estava falando de uma maneira abstrata, ela está correta na informação. De uma maneira geral. Geral. Vai ter problema, viu, Ralf? Porque a gente comentava aqui durante a reportagem, né, a quantidade de abstenções também, né, mas de mesários que são do grupo de risco. E me parece que há pessoas que trabalham há muitos anos e que gostam de trabalhar como mesário, mas esse ano não vão poder, né, vão ter que ser substituídas. E se geralmente a Justiça Eleitoral já tem dificuldade com a aquisição de mesários para as eleições, esse ano muito mais, por motivos óbvios, né? As pessoas que estão no grupo de risco não poderão, nem que não querem, não poderão ir trabalhar, e isso fará com que precise de uma demanda muito maior do que já se precisa todos os anos, né? A outra dificuldade é que realmente eu fico imaginando como será feito para que se organize essas filas dentro das escolas e não tenha o maior ajuntamento de pessoas possíveis. Então, será uma eleição realmente atípica. A Justiça Eleitoral nunca passou por isso. A gente tem que compreender como todas as partes da nossa sociedade estamos aprendendo a conviver com isso, e aí vamos ter uma série de dificuldades, mas esperamos que, da melhor maneira possível, a gente possa passar por esse pleito de 2019, de 2020, que atipicamente terá o dia 15 de novembro como o dia do primeiro turno da votação, né? Sempre gira em torno da primeira semana de outubro, né? Mas esse ano, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, será o dia da eleição em todo o país no primeiro turno. Manassés, algum comentário? Nesse sentido, eu acho que a Justiça Eleitoral foi forçada a fazer uma coisa que eu entendi há muito tempo atrás que era necessário, que é justamente haver um revezamento na equipe de mesários. E a gente sempre teve aquelas equipes muito fixas, são pessoas que realmente gostam de trabalhar. Quem é mesário, Ralf deve conhecer algumas pessoas, eu já trabalhei. É tenso, é muito tenso trabalhar em eleição, especialmente eleição municipal em Santa Cruz, mas quem gosta de servir ao povo, tem prazer nisso, é bom, faz bem. Sendo que o que acontece, nós temos pessoas que estão há muito tempo e que servem bem. Contudo, muitas vezes a falta de um remanejamento ou de uma renovação no quadro faz com que, de repente, se chegue num momento como esse, Ralf, e tem que se colocar outras pessoas que não têm experiência em eleições, e às vezes é uma situação muito difícil, porque é um ambiente que envolve não apenas o eleitor que chega lá junto, mas a gente tem todo aquele embate de assessores, muitas vezes de advogados, sempre tem problemas que somente no decurso da experiência, com o exercício de ser mesário, é que você vai sabendo como contornar e como administrar bem toda a situação, até porque, especialmente, o presidente da sessão, né, que comanda a votação, ele representa o juiz ali dentro. Então, ele tem muitos poderes, e isso, às vezes, causa determinados transtornos, porque a falta de experiência, muitas vezes, vai fazer com que o mesário, se não for bem preparado, ele possa ter dificuldades na hora de resolver problemas que causam muita tensão no ambiente de votação. Então, talvez agora seja necessário a Justiça Eleitoral pensar melhor, especialmente o juiz eleitoral, em renovar aos poucos, fazer ou trazer uma equipe cada vez mais a ponto de você ter pessoas de reserva, mas que estão ali preparadas para que, se for necessário, elas estão preparadas para assumirem, porque nesse momento a gente vai ter, e eu creio que o juiz não vai fazer uma nem duas reuniões, porque sempre tem reuniões, Ralf sabe do que eu estou dizendo, o Ney também sabe, preparando essa equipe. E essa equipe vai ter que ser muito bem treinada, porque vai ter que ter muita gente aí nova para assumir esses postos que vão ficar vagos devido ao grupo de risco que não pode, nesse momento, estar à frente no processo da eleição. Muito bem, né? Tá aí a opinião do Manassés, e a gente mandou um abraço aqui para o Valmir da Sport Company, que mandou uma camisa de presente para o Manassés, ó, tá vendo? Espero que ele distribua outras aqui também. Estou ligado na esperteza do Valmir.
Ney, essa minha camisa, eu acho que ela deve ter uns 8 anos ou mais. Ah, pois tá na hora dele lhe mandar. Tá na hora tá bom demais pra ele aí o negócio. Comprada no Moda Center, viu? Intervalo rapidinho e a gente volta conversando com o Fábio Aragão. Você é confeccionista e está procurando malha para este inverno? Na Satex Têxtil você encontra mais de 50 cores em malhas e tecidos. Vá em nossa loja tomando todos os cuidados e confira nossa malha canelada em moletom flanelado, uma ótima opção para o inverno. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Fale com a gente pelo WhatsApp 819-8714-9719. Eu passo agora a conversar com o filho do pré-candidato a prefeito de Santa Cruz, o Fábio Aragão, que está aqui nos estúdios com a gente. Fábio, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, ouvintes do programa Independente, Ralf, Manassés e todos aqui presentes no estúdio. É uma satisfação para mim estar aqui, para a gente conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a situação do papai, de Fernando, e como é que estão as coisas. Estou à disposição. Fábio, como é que tem sido? Eu vou fazer uma pergunta meio óbvia, né? Que tem sido ruim, mas como é que tem sido? Que você explicasse esses dias que vocês estão passando, como é que a família está administrando isso? Olha, Ney, é angustiante, né? A gente vai para... Todos os dias vai pegar o boletim no hospital, vai um dos filhos, eu, meu irmão, Felipe, Simone, e vai minha mãe. Todos os dias minha mãe vai. Ela faz questão disso, então assim, é angustiante, os momentos que antecedem a gente ir para o hospital, quando a gente chega lá esperando notícias, é difícil, os dias passam devagar, a gente fica coração apertado, porque cada dia é uma nova história e a gente sempre fica na expectativa de ter boas notícias, né? Mas assim, com muita fé em Deus, acreditando muito em Jesus, nas promessas de Deus, a gente está se agarrando muito à palavra de Deus, orando muito. Tem várias pessoas orando e isso está nos fortalecendo, sabe? A gente está tirando forças da palavra, do Espírito, e das pessoas, dos amigos, da família, e isso tem nos ajudado bastante. Mas é um processo doloroso, é complicado, assim. Não é fácil. Boa noite, meu amigo Fábio Aragão, irmão de fé. Eu quero primeiro começar dizendo que você usa uma frase interessante, que é de uma música evangélica muito tocada, a música do Armando Filho, né? Que diz que quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. Então é esse o conselho que eu lhe dou, meu amigo, nesse momento. Quando você sentir que está pesado, que está difícil, lê a palavra, ore. Nós estamos todos orando. Eu acho que o Fernando vai voltar. O Fernando vai vencer essa batalha, vai voltar para os seus. E eu tenho muita fé em Deus nisso. Aproveitando aqui, eu mando e repasso já o abraço de muitas pessoas que estão mandando aqui no WhatsApp agora. O Mário Deda, o Paulinho, todos que estão mandando. Aqui, Fernando realmente tem se mostrado uma pessoa muito querida e que as pessoas estão orando muito por ele. Mas, Fábio, a expectativa dentro desses boletins, dentro do que você tem vivido desde esse primeiro dia de internação, é uma expectativa positiva? É normal esse quadro de estabilidade ou ainda isso é mais uma coisa que preocupa muito? Essa estabilidade, eu diria, me permita, excessiva ou estaria equivocado do ponto de vista clínico? Ela é necessária para que se haja uma melhora nos próximos dias? Olha, Ralf, graças Pai, meu irmão. E eu saúdo a todos os meus irmãos que estão vendo agora nesse momento com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Assim, cada caso é um caso. A gente está convivendo muito com os médicos e a gente está aprendendo bastante. E assim, tem vários casos é muito diferente. A doença é muito agressiva, né? Isso a gente tem visto. A doença ela é muito agressiva, então ela ataca vários órgãos, o sistema nervoso, ela ataca vários pontos. E o que é que acontece? Essa questão da estabilidade, ela de certa forma, ela é positiva. Por quê? Porque a curva, em determinado momento, ela vem descendo, porque você
aparece um pouco gripado, depois o pulmão começa a faltar ar, você tem que ser levado para uma unidade médica. E aí, no caso de papai, ele ficou no quarto da Unimed, ele ficou um tempo no quarto. E aí depois ele teve que ser levado para a UTI. Naquele momento ele não foi entubado, mas aí depois de uma semana na UTI ele precisou ser entubado. Então a curva ela estava descendente, estava descendo. E aí chegou num ponto em que ele foi entubado e assim as taxas começaram a se equilibrar. A gasometria, que é a taxa de oxigênio no sangue, ela começou a aumentar. Quando papai foi entubado, acho que estava em 97. Nas últimas vezes que eu tive acesso, estava em 240, chegou até 280. Então, o quadro estando estável, os médicos dizem que, assim, pelo menos na maioria dos casos, a partir do 15º dia de internamento, de intubação, o paciente ele começa a reagir, certo? Então, essa estabilidade, ela é boa, ela é angustiante para a gente, né? A gente fica angustiado, a gente fica ansioso por uma boa notícia, mas de certo ponto ela é boa porque o paciente não está piorando, ele está estável. E aí a gente está aguardando o corpo dele, né, reagir às medicações, aos tratamentos, para que ele possa agora ter algumas melhoras significativas e em sequência. Quinta-feira passada a gente ficou muito feliz, a gente foi receber o boletim, o médico disse, olha, ele teve uma boa melhora hoje, ele estava muito bem. Ele está muito bem hoje. E aí a gente pensou que ia ser essa sequência de melhoras. Porém, no outro dia, ele estava estável de novo, aí chegou e estabilizou de novo. Então, desde da sexta-feira passada, que toda vez que a gente chega lá no boletim, o médico diz, olha, está estável, não teve alteração no quadro de ontem para hoje, não teve alteração. Então, assim, eu sei que para as pessoas é angustiante, eu sei que os amigos ficam ansiosos, a família, é impressionante o carinho das pessoas aqui de Santa Cruz, independente de qualquer coisa, da questão política, mas assim, as pessoas têm um carinho enorme pela pessoa de Fernando, e é impressionante o carinho das pessoas, e essas pessoas elas ficam desejosas, assim como nós, da família, porque venham boas notícias, assim, notícias melhores, que está estável. Mas eu acredito, respondendo sua pergunta, que esse momento está estável, é uma boa notícia. Fábio, boa noite. Mando, além do meu abraço, mas um abraço também do amigo de Fernando Aragão, que é o meu pai, Pastor Mauro, é alguém que tem uma profunda consideração por ele, gosta muito de seu pai. E eu imagino quanto deve estar sendo difícil para toda a família, mas como é importante nesse momento ter fé. Para algumas pessoas a fé pode não ser importante, Fábio, mas em suas palavras eu vejo que há apreensão. Quem não estaria apreensivo diante de uma situação como essa? É o pai da família que está, nesse momento, hospitalizado com uma doença que é, como você bem disse, que fica aguardando o corpo dele reagir às medicações que estão sendo colocadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe, olha que eu não estou lhe vendo, eu estou apenas ouvindo o seu áudio aqui, mas a gente percebe a paz que existe em você. E eu tenho certeza que essa paz está também sobre a sua família, sobre sua casa. E isso é importante, porque isso é aquilo que a gente chama de fé em Deus. Porque a fé ela não só é vivida quando os momentos estão bons, pelo contrário. A fé, ela se evidencia, ela se demonstra, ela mostra sua cara quando realmente o chão desaparece debaixo dos nossos pés. Aí é onde a gente encontra a paz que a gente parece que não percebia ela no dia a dia da normalidade, porque a gente percebe que é Deus quem está no controle e no comando. Mas, Fábio, nesse sentido, eu entendo que você, nesse momento, como filho, é aquele que está enfrentando sempre esse dia a dia, não somente do ponto de vista da questão da enfermidade de seu pai, mas também do ponto de vista da família como um todo. E minha pergunta que eu faço diretamente a você é sobre sua mãe. Como é que está a Dona Ivone nesse momento? Como é que ela tem ido cada vez que está se deslocando até o hospital? Porque eu sei que esse é um momento muito difícil. A pergunta que eu faço é diretamente à família, porque quando a gente, na época que o prefeito Hilário adoeceu, ele foi até Caruaru, fez os exames, mas voltou para casa.
Mas o caso do Fernando, eu acredito que pelo cuidado médico, diante de vários casos, que a medicina está aprendendo aos poucos a lidar com essa doença. Então, o seu pai já ficou, ele já não voltou mais para casa, ele ficou no hospital e cada passo que foi dado foi justamente em busca da cura. Mas sua mãe, como é que está nesse momento, Fábio? Mamãe é uma pessoa que tem uma força extraordinária e essa força vem de Deus. Ela é uma pessoa de muita fé, ela é uma pessoa que tem uma crença em Jesus Cristo muito grande e Deus é o companheiro dela nesses momentos assim de aflição. Ela é uma pessoa de oração, ela é uma pessoa de ler a palavra, ela é uma pessoa de ir para a igreja, de orar. E é uma pessoa também de um coração enorme, né? Então, assim, ela tem passado pra gente essa força. É claro que eu acho que, assim, os filhos sofrem, né? Mas a gente tem os nossos filhos, tem a nossa esposa. E eu acho que ela é quem sente mais, porque papai é o grande companheiro dela. Eles estão há quase 50 anos juntos, porque mamãe começou a namorar com papai, era adolescente. Né, e eles passaram muitos anos juntos, depois casaram, foi muito tempo de namoro, e assim, eles são muito companheiros, eles são muito amigos, eles andam juntos, eles frequentam os mesmos lugares, ela participa ativamente das atividades dele, então assim, ela sente muito porque é o companheiro dela, é o amigo dela, né? A Dona Ivone sempre foi, me permita, Fábio, a maior cabo eleitoral e incentivadora das campanhas de Fernando, né? Mamãe ela é uma pessoa ativa, né? Quando Fernando, inclusive, o Fernando pensava em desistir, enmurecia um pouquinho, ela não deixa, não. O Fernando já me narrou isso, ela que era a palavra de incentivo para que ele continuasse, né? Ela tem uma força inabalável, mas assim, a gente, ao mesmo tempo que percebe essa força nela, essa garra, né, essa fé, mas em alguns momentos ela fica aflita, porque é normal, né? A gente fica também, né? Porque ver o nosso pai na situação dessa, entubado, enfim, é doloroso, assim, é muito doloroso. Eu não consigo nem falar assim, mas porque é doloroso imaginar os procedimentos. Ó, papai tá 15 dias entubado hoje, então assim, faz 15 dias que eu não falo com meu pai. E assim, eu tenho o hábito de falar todo dia com ele. Todo dia ele liga para mim ou eu ligo para ele. E logo assim, papai é muito amigo, né? Ele é amigo dos filhos, então a gente conversa. Toda decisão que eu vou tomar importante, a gente conversa. Ele liga para mim também quando ele vai tomar uma decisão importante, né? Os meus irmãos também têm esse hábito de se aconselhar com ele, porque ele tem essa facilidade aí de aconselhar, de mostrar o caminho. Então, é muito difícil para a gente não ter a companhia dele, né? Não ter a presença dele ali em casa, assistindo o jogo do esporte ali no seu sofá, enfim, fazendo as suas atividades. É complicado, mas assim, a gente tá... Deus tem sustentado a gente, o Espírito Santo. Eu não tenho outra palavra para descrever a força que a gente está tendo, a não ser a força que vem de Deus. Fábio, você abordou a questão do estado evolutivo da doença, certo? Que começa ali com a tosse e tal e vai evoluindo. No caso de Fernando, há uma situação aí de estabilidade. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, há como concluir, né? Há informações sobre até onde esse estado evolutivo foi? Como é que está o pulmão, por exemplo, de Fernando Aragão? Olha, hoje papai não tem mais Covid, né? Papai tem a consequência da Covid, que é o agravamento principalmente dos pulmões, né? O comprometimento dos pulmões que faz com que ele não consiga oxigenar bem o sangue e aí por isso que ele está entubado, né? Então, assim, há um comprometimento do pulmão. Esse comprometimento chegou a 70% do pulmão. Houve uma queda já. Já houve uma melhora do pulmão, já reduziu esse comprometimento, certo? Já diminuiu bastante. Hoje eu não sei te dizer em quanto está, eu sei que houve uma redução. Não tive mais informações nessa questão da porcentagem. A gente sabe que o pulmão dele está diminuindo essa questão do comprometimento. Tanto é que a gasometria, que é essa taxa que eu falei de oxigênio no sangue,
Ela, quando ele foi internado, como eu falei, estava em 97, hoje já passou de 200. Então, assim, mas a grande preocupação é realmente a questão pulmonar. O pulmão melhorando, ele começa a melhorar toda a questão do corpo, e aí a melhora começa a ser gradativa. E se Deus permitir, se Jesus quiser, logo, ele vai começar a ter essa melhora muito grande, e ele vai estar em casa em breve. É assim que a gente espera, e é assim que a gente ora, e é assim que nós estamos desejosos que aconteça o mais breve possível. Então, pelo que eu entendi, né, e pergunto porque realmente não sei, quando se fala de um comprometimento do pulmão de 70%, esse é um processo reversível. É um comprometimento até ali, mas é possível depois que isso se vá se restabelecendo, não é isso? Sim, já houve casos de pessoas com mais de 80% do pulmão comprometido e se recuperarem totalmente. Vários casos. Oi. Fabinho, Fernando há muito tempo que não fuma, mas tem um histórico, foi fumante, não é? Foi fumante. Em algum momento o médico chegou a admitir para você que isso pode ter prejudicado também, e isso pode ter afetado ainda mais a saúde dele, pegar a Covid. Sendo ex-fumante, eu não sei por quanto tempo, mas aí tem a questão da diabetes, né? E tem a questão de ser sexagenário, né? O Ralf prejudicou essa questão de ser fumante. Mesmo papai não é fumante, acho que há mais de 20 anos. E prejudicou. Quando o médico pegou o raio-x dele, que olhou o pulmão, disse: ele já fumou, não foi? Ele fuma, ele disse: não, ele não fuma mais, mas já fumou. Ele disse: eu estou vendo aqui que ele foi fumante. Então, essa questão dificultou um pouquinho. Além da questão da diabetes, né, que é bem controlada. A diabetes, papai é muito controlado, assim, a diabetes dele é controlada. Ele é um cara que pratica exercício todo dia de manhã. Ele toma as medicações dele bem certinho. Então, assim, papai é um cara que tem muita saúde, assim, apesar de ter algumas dificuldades, algumas doenças pré-existentes, que isso dificulta um pouquinho o quadro. Tanto é que ele está internado, mas ele é um cara que se cuida bastante, e eu acho que isso está fazendo também com que, é uma das coisas que está fazendo com que ele esteja lutando ali, esteja passando por essa tormenta ali, mas permanecendo firme. É impressionante como os médicos percebem, né, que mesmo após tanto tempo ficou ali resquícios, né, indícios de que a pessoa era fumante. E aí fica um alerta, né, Ney? Me permita rapidinho, antes de ouvir o Manassés, fica um alerta que como é tão agressivo o fumo para o corpo humano, né? Mesmo depois de 20 anos, décadas, né? Depois de 2 décadas, com um simples raio-x, o profissional detecta que a pessoa foi fumante, né? Manassés, alguma pergunta nesse contexto ainda? Qual foi, Fábio, digamos assim, a reação do seu pai quando chegou a notícia que seria necessário ele ser intubado? Ele deu alguma orientação? Disse: olha, já que eu vou ficar inconsciente durante alguns dias, quanto a isso, decida dessa forma. Teve algum encaminhamento, Fábio, em algum sentido, seja profissional ou mesmo político? E como foi psicologicamente para ele, naquele momento que eu sei que vocês estavam juntos, receber essa notícia de que seria necessário a intubação? Ele ficou muito apreensivo. Ele não queria. Ele era uma coisa que acho que é normal do ser humano, né? Você sabe da gravidade da doença. Todo mundo que tá acompanhando os jornais sabe da gravidade da doença. E aí, quando ele soube que ele ia para a UTI, ele ficou muito apreensivo. Ele ficou nervoso, né? Ele ficou emocionado, e ele disse à minha mãe que ele deu algumas recomendações, e ele disse: diga a Fábio que se eu demorar, ele cuide das coisas, ele assuma essa questão. Eu acho que da coordenação política, né, de passar as informações, de estar junto com as pessoas, de fazer as reuniões. Como eu sou o coordenador político, ele disse: olha, se eu demorar, diga a Fábio que assuma, que vá resolvendo essas questões. E é o que eu estou tentando fazer,
apesar da minha limitação, às vezes um pouco emocional, né? A gente tem dia que, apesar da nossa fé, apesar de tudo, a gente é ser humano e tem dia que a gente está um pouquinho contrito, tem dia que é mais difícil, mas dentro dessas limitações eu estou tentando deixar tudo prontinho para quando o papai voltar, as coisas já estejam bem encaminhadas e ele possa aí assumir o seu lugar e continuar a campanha vitoriosa, né? Que a gente espera que dê tudo certo e ele vá conquistar aí essa vitória importante para o povo de Santa Cruz. Eu vou chamar um intervalo rápido, só 30 segundos. Fábio continua conosco e depois desse intervalo eu vou perguntar também a ele em relação ao processo eleitoral 2020. Voltamos em instantes. A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @O Boticário Santa Cruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza. Muito bem, voltamos então, estamos conversando com o Fábio Aragão, ele que é filho de Fernando Aragão, pré-candidato a prefeito nessas eleições, está enfrentando aí uma batalha, né, no hospital da Unimed em Caruaru. Fábio, eu vou te fazer uma pergunta que talvez você nunca imaginou que fosse ouvir essa pergunta e eu também nunca imaginei que fosse perguntar. Claro, nós torcemos, né, pela recuperação do seu Fernando e temos como certeza que ele vai se recuperar. Mas essa recuperação pode ser lenta e nós estamos já próximo aí às convenções, por exemplo, ao mês de setembro. Poderá não haver condições a tempo de Fernando Aragão participar do período eleitoral. Isso pode acontecer devido ao processo, o próprio processo de recuperação. A minha pergunta, Fábio, é o seguinte: se isso ocorrer, Fábio Aragão estaria pronto para assumir a missão, sendo candidato a prefeito nessas eleições? Ô Ney, eu acho assim, eu acho que é muito prematuro para a gente falar sobre isso. Eu acho que Fernando é o nosso candidato, é o candidato da maioria das pessoas, é o candidato do PP, teve uma importante vitória agora há pouco, né, com essa questão da definição do PSB, que é uma coisa que a gente já esperava, mas que ele ainda nem sabe que foi anunciado isso, que ele está dormindo. Então, assim, eu não, sinceramente, assim, eu acho que não é momento para a gente pensar nisso. Eu acho que Fábio é, sim, o coordenador da campanha de Fernando. Ponto. Eu estou fazendo até algumas coisas que normalmente eu não faço, como estar aqui de frente para as câmeras, porque normalmente eu fico no meu cantinho ali, sentado, né, e orientando tal, e passando algumas informações. Mas eu só estou esperando a hora dele voltar para eu me sentar naquela cadeirinha ali e ficar ali, tá? Eu acho que Fernando é o candidato, é o plano A, B, C, D, não tem outra. Eu acredito o seguinte, nós estamos agora dia 17, hoje dia 17? 18. Obrigado. Então, assim, só para o último dia das convenções é dia 17 de setembro. Então tem muito tempo para a gente definir isso, tem muito tempo para a gente pensar nessa questão. Aí sim, a questão do partido, da campanha, ela continua a todo vapor. Os pré-candidatos fazendo as suas visitas dentro da questão da saúde, dentro da questão da Covid, tendo todos os cuidados necessários, mas fazendo visitas, a gente na internet, fazendo as lives, participando de entrevistas, participando de debates políticos, a gente colocando as redes sociais sempre ativas, fazendo postagens. Então, assim, a campanha ela continua, mas esperando o seu principal líder, o principal candidato, para que na hora certa ele assuma o seu posto e ele possa voltar aí com todo vapor para que a gente possa obter uma vitória e para que Santa Cruz tenha uma esperança aí de um futuro melhor, se Deus quiser. Fábio, primeiro, antes de eu fazer minha colocação, minha pergunta, eu queria aqui externar o abraço e a palavra de força e solidariedade do nosso amigo, companheiro de programa, Luciano Bezerra. Está falando aqui comigo no WhatsApp, pediu para lhe informar e deixar a palavra de força e solidariedade para toda a família de Fernando. Informe a eles, por favor, que estamos em oração por Fernando. Essa é a palavra do nosso amigo e irmão Luciano Bezerra. Fábio. Eu queria agradecer a Luciano, uma pessoa
que a gente gosta, que tem uma certa amizade, né? A gente conhece o Luciano bastante. Muito obrigado, Luciano. Obrigado a todas as famílias de Santa Cruz que estão orando pelo meu pai. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês. Tem grupos de oração, vários grupos de oração que estão orando, igrejas, várias denominações, são várias pessoas. Olha, é impressionante. Eu vou à padaria, vou ao mercado e as pessoas me param, estou orando para o seu pai, estou pedindo a Deus, estou jejuando, estou orando de madrugada. Então, assim, olha, que Deus, eu tenho orado por essas pessoas que estão tirando um tempinho para orar pelo meu pai. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Eu não tenho palavras para agradecer e queria agradecer a todos os pastores, padres, enfim, de todas as denominações. Vou agradecer em nome do pastor Mauro, que é um amigo de papai, que ele gosta muito. Eles têm uma amizade, eles conversam. Papai gosta muito de ir lá no acampamento e as reuniões da igreja dele. Então, em nome de todos, em nome do pastor Mauro, agradecer a todos os líderes religiosos, o padre Kennedy, enfim, todos os padres, pastores que estão orando. Muito obrigado. O Luciano Bezerra, viu, Fábio, que sendo opositor ao Fernando Aragão, acabou entrando na história política do Fernando Aragão naquele discurso logo após a derrota do Fernando Aragão em 2016, onde Luciano enaltece muito, mesmo sendo adversário, enaltece a figura do Fernando Aragão e usa uma frase que ficou emblemática nesses últimos 4 anos, que, abre aspas para o Luciano, o Fernando Aragão caiu de pé. Né? Então, mesmo adversário político, Luciano sempre gozou de uma grande amizade com Dona Ivone, com o seu Fernando, e entra na história política do Fernando com esse discurso na Câmara, depois da derrota do Fernando em 16. Mas, Fábio, eu não vou insistir na questão política, já que você foi taxativo no que diz quanto à questão política. Eu queria, agora, num momento muito especial, que o médico liga para Fábio, olha, Fernando Aragão acordou. O que é a primeira coisa que você vai dizer para o Fernando, Fábio? Ralf, eu nem sei, cara, eu não sei. Eu queria muito não falar, eu queria ouvir ele, sabe? Eu queria muito ouvir ele, ouvir a voz dele, falar qualquer coisa, né? E sabe, eu tenho sonhado com isso. Teve o Dia dos Pais e eu senti muito, assim, na hora do almoço eu estava olhando para meus filhos, estava minha esposa, meus filhos, e eu disse, poxa, como eu queria ouvir a voz do meu pai agora, como eu queria ligar para ele e ele dizer, oi filho, e aí a gente conversar um pouquinho. Então, assim, eu queria ouvir ele, eu não sei o que é que eu vou dizer a ele. Eu quero abraçar ele, beijar ele e ouvir. Eu queria ouvir a voz dele muito. Isso é que eu queria fazer. O que eu vou dizer a ele eu não sei. Eu, sinceramente, eu tenho tanta coisa para falar com ele que vai ter que ser horas e horas de conversa para a gente colocar os assuntos em dia. Mas eu queria ouvir. E na questão política, a gente pode conversar o que vocês quiserem, assim. Eu só nessa questão do candidato, que eu acho que, assim, ele, como o time de futebol, é ele mais 10, né? Ele e a equipe dele. Fábio, daqui a pouco eu passo para o Manassés. Desculpa, viu, Manassés? Essa questão do PSB, né? Houve uma nota do presidente do partido e o próprio silêncio que se formou no grupo ali do Elinho, a gente tem isso como confirmado. Acho que não houve confirmação maior do que o próprio silêncio do pré-candidato Elinho. Como é que fica o contexto agora do grupo? O que é que houve de conversa depois desse anúncio? Olha, houve o anúncio do PSB, eu acho que agora é um momento de conversa, de você dialogar com todas as pessoas, porque as siglas partidárias, elas são uma coisa. Outra coisa são as pessoas, né? Então, já foi iniciada algumas conversas, né? As pessoas têm procurado o Carlinhos da Coab, né, que inclusive eu quero mandar um abraço aqui para o Carlinhos, está se recuperando da Covid, estamos orando aí pelo Carlinhos também para que ele se recupere. Carlinhos é uma pessoa, quando eu vejo Carlinhos, eu lembro muito do meu pai, que eles gostavam de andar juntos, então assim, um abraço aí, Carlinhos. E aí as pessoas têm procurado, o Carlinhos me procuram às vezes, procuram outros amigos para tentar conversar e falar um pouquinho sobre essa questão. Então assim, a gente já tem, dentro da medida do possível, a gente tem aberto o diálogo
com todos, tá entendendo? Porque a grande questão, Ney, é que assim, nós queremos a unidade das oposições. Então não tem portas fechadas, nós queremos unir as pessoas. Unir porque o nosso adversário político é a gestão Edson e Dida. Essa gestão que tem destruído Santa Cruz do Caparibe, que não tem feito uma boa gestão, que tem muitos problemas. Então, nosso adversário político é essa gestão, né? Então, nós temos que unir as oposições com conversas, temos que conversar, dialogar, para que nós possamos partir juntos para obter uma vitória que vai mudar a cara dessa cidade. Então, é momento de conversas. Então, a gente tem iniciado essas conversas aí. Manassés. Fábio, nesse sentido dessas conversas, nesse momento em torno da união das oposições, ficou alguma orientação clara de Fernando em relação a isso? Porque, veja, seu pai está hospitalizado nesse momento, mas as decisões precisam ser tomadas. Talvez não se esperasse que essa nota do PSB viesse justamente nesse momento, claro, deixando tão claro que o partido iria marchar com Fernando. Mas a pergunta que se faz é como é que tem sido para você, Fábio, estar tomando as decisões de conversar e da aglutinação? É você sozinho ou há mais pessoas que estão ao seu lado nesse momento? Porque o Carlinhos também está isolado também nesse momento, se recuperando da Covid em casa, né? Que é muito difícil. Eu também estou me recuperando e esse isolamento é dificílimo, mas é necessário. Então, como é que tem sido, nesse momento, Fábio, você tomar essas decisões de conversa, sabendo que você não tem do seu lado, nesse momento, seu pai, né? Seu pai está, nesse momento, se recuperando no hospital. Então, é Fábio sozinho que está conversando ou tem mais algumas outras pessoas fora o vereador Carlinhos, nesse momento de tanta definição e decisão? Não é só Fábio, não. Tem muitas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Nós temos, olha, eu vou citar nomes aqui, mas eu vou até ser injusto, porque tem várias pessoas que estão envolvidas nisso aí, são vários amigos que têm conversado e tem... Mas assim, eu vou citar o Galego de Mourinha, vou citar próprio Dimas Dantas, Natália Arruda, que são lideranças do PP, o Cleiton Barbosa, o Joab, que é vereador, né? Então, eu vou até falhar aqui que eu vou esquecer de algum nome importante, mas são várias pessoas que tem, nesse contexto político, que tem essa facilidade de fazer esse meio de campo, né, de trazer as pessoas, de fazer o diálogo, de fazer as composições, que tem conversado com várias pessoas também, para que nós possamos fazer a união. Mas eu percebo que há um sentimento geral de que haja essa união de forças. Eu tenho percebido que o sentimento das pessoas que eu tenho conversado, de lideranças, de vereadores, né, que eu já abri esse diálogo, eu tenho percebido que há intenção real de que haja uma união de forças, que haja um consenso, né? O sentimento é esse. É claro que algumas coisas têm que ser conversadas, mas eu estou percebendo um sentimento muito positivo em relação a isso. Eu acho que logo, nosso grupo político, ele vai anunciar aí, eu espero que o próprio Fernando anuncie a chapa e a gente possa partir para uma grande vitória. Fábio, antes de eu perguntar, só repassar o abraço do nosso amigo César Melo para você, Romenick Stephens, né, e avisar também que o padre Carlos Augusto está em oração também, né, que é padre lá da Nossa Senhora Aparecida. Então, um abraço, Fabiana, pelas informações também. Né. Fábio, a minha questão, e a última, pelo decorrer da hora, é a seguinte: nesse acordo entre PP e PSB, lá na capital, ficou acertado que o PSB indica um vice, ou isso não precisa ser acertado? Pelo tamanho do PSB, já se sugere que ele possa indicar um vice, ou uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra? Olha, Ralf, em nenhum momento foi falar dessa questão de vice, certo? Eu não tô fechando as portas aqui para nada, certo? Eu acho que o PSB tem nomes que podem compor,
certo? São líderes, são vereadores, são pessoas importantes na composição de uma chapa para qualquer político aqui que se pretende ser candidato. Então, eu não estou dizendo que isso não é possível, eu estou dizendo que não foi acordado isso, que o PSB indicaria um vice ou que coisa parecida. Simplesmente aconteceu o que a gente já havia dito, né, o que o papai já tinha afirmado em vários lugares, que o PSB estaria conosco, tá certo? Inclusive, eu procurei os vereadores antes do prazo final das filiações e comuniquei isso a eles em março, antes da pandemia. A gente teve uma reunião na Câmara de Vereadores e eu falei, disse, olha, o PSB vai estar com a gente. E foi o que aconteceu, né? Então, assim, a gente precisa conversar, mas não ficou definido que o PSB indicaria vice ou que nada disso. Não tem essa pré-definição, não. Temos apenas alguns minutinhos, certo? Mas 2 perguntas em um aí para você responder. PCdoB vai ficar com o Fernando? É uma pergunta. E a outra, você sabe se procede a informação de que houve uma conversa hoje do deputado Diogo Moraes com o governo do estado sobre essa questão? Vou começar pela 2. Não sei se Diogo conversou com alguém no governo do estado. Acho que se ele foi conversar, é normal. Diogo é um deputado da base do PSB, um deputado que é vice-líder do governo, mas não sei te dizer se houve essa conversa. Quanto à questão do PCdoB, acredito piamente que o PSB, assim como o PSB, estará conosco na próxima eleição. Também acredito, como eu acreditava no PSB, acredito mais ainda no PCdoB, que também já foi dito por nós há muito tempo atrás, que nós acreditávamos nisso e foi comunicado também. Também acreditamos que o deputado Eduardo da Fonte vai conseguir articular e que nós estaremos com o PCdoB também nas próximas eleições. E também estamos aí com outros partidos que a gente está tentando fechar para que nós possamos engrossar aí essa questão do tempo de rádio, enfim, da sigla partidária. Então, eu acredito muito também no PT, né, que nós possamos conversar e possamos trazer o PT, e são conversas que estão bem encaminhadas e eu acho que logo, logo a gente... A impressão minha, ou de nomes, o Toninho do Pará e o Diomedes Brito já não fazem tanta força para que isso não aconteça? Não, olha, o Diomedes e o Toninho eram pessoas que desde daquela época que estava aquela disputa, né, vamos dizer assim, interna, eles eram nomes que se portavam de uma maneira muito democrática e falavam muito na união do grupo. Os 2 nomes que você citou são pessoas que sempre conversaram conosco, a gente sempre teve uma abertura muito boa e eles falavam sempre que queriam a união do grupo. Eles sempre frisaram isso. Olha, a gente quer, tem um lado, tem esses 2 pré-candidatos, mas nós queremos a união do grupo. E agora que eu acho que o PSB anunciou, ficou mais fácil isso aí. Deixa eu te interromper um pouquinho, só para um aviso aqui, a gente está no último minuto do programa, que é o seguinte: alguns professores que passaram no concurso público da cidade de Porção estão em busca de soluções do governo. Nós tínhamos programado para hoje uma matéria produzida pelos nossos parceiros da Agreste TV, o Edson Silva mandou para a gente, nosso parceiro que cobre a região, esclarecimentos, cobranças dos professores sobre o concurso à prefeitura, tá certo? Mas, infelizmente, nós não vamos ter tempo de veicular essa matéria hoje. Nós vamos veicular ela na matéria de amanhã, certo? Mas vamos acompanhar muito de perto essa situação dos professores da cidade de Porção. Então fica aqui o nosso pedido de desculpas por não veicular hoje, mas amanhã nós teremos essa matéria na íntegra aqui nesse programa. Manassés e Ralph, até amanhã. Eu vou deixar a última palavra com o companheiro Fábio, para que você, Fábio, se direcione agora, né, a cada pessoa que dobrou o seu joelho, que fechou seus olhos, que fez e que faz as suas orações todos os dias. E juntos nós estamos aí nessa torcida para que você ouça a voz do seu pai, como você falou, o mais rápido possível. Eu agradeço aqui a oportunidade, agradeço ao Ney, Ralph, Manassés pela companhia. Eu só tenho a agradecer ao povo de Santa Cruz, às pessoas que estão orando. Muito obrigado, que Deus possa dar em dobro a vocês
tudo que vocês estão pedindo para o meu Pai, tudo que vocês estão clamando ao Senhor, eu tenho certeza que as suas orações estão sendo ouvidas, e é por isso que meu Pai permanece na batalha, ele permanece firme, e eu tenho certeza que essas orações vão, em algum momento, Deus vai ouvi-las e vai trazer meu Pai de volta. Eu quero mandar um abraço aqui às famílias das pessoas que perderam algum ente querido pela questão do Covid. Eu tenho um irmão querido que faleceu ontem, o Ronaldo Medeiros, que faleceu vítima de Covid lá da nossa igreja, e é uma coisa que mexeu muito com a gente também, porque ele era uma pessoa muito querida no meio evangélico, no meio adventista. Então, meus sentimentos à Rosa, a Rose, a família, e a todas as pessoas também, a família da irmã Nininha, né, a mãe do Valmir, do Carlos, a família do Ideraldo Abrantes, o Felipe, a Rafaela, a Sueli. Enfim, meu abraço a todos, que eles sintam o conforto que vem de Deus, e muito obrigado ao povo de Santa Cruz pelas orações, que Deus os abençoe. A você que esteve nos acompanhando, então, nosso muito obrigado pela audiência de sempre. Manassés, Ralf, até amanhã. Até amanhã. Voltaremos amanhã às 19 horas, no mesmo horário. As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.